Paz e graça, meus caros irmãos, paz de Deus, shalom, paz do Senhor Jesus Cristo e todas as saudações cristãs que os irmãos conhecem. Irmãos, porque aqui neste canal nós não temos uma igreja definida. Aqui nós falamos da congregação, da Assembleia, da Batista, e não falamos mal, falamos quando temos necessidade de trazer algum assunto, nós trazemos. Caso contrário, irmãos, pedimos que a Deus abençoe a todos, que nós não somos juízes e não existe igreja perfeita, ok? Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, irmãos, é um assunto espiritual que pode nos ajudar a entender melhor o Evangelho de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Porque existem irmãos que falam assim, o Deus do Velho Testamento, não sei o quê. Irmãos, não se deve falar isso. Isso não é conveniente a um cristão. É o mesmo Deus, Adonai é um só. Não existe o Deus do Velho Testamento. Essa expressão é uma expressão um pouco assim, que não deve haver na boca do cristão. Porque você acha que agora é Jesus Cristo, então o Deus do Velho Testamento era assim, mas agora nós temos... Não faz isso, irmão. Não faz isso. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Já falava do Deus, de Deus e de Jesus Cristo, que é o Verbo, a palavra feita carne. Entendeu, irmãos? Então temos que entender essas coisas, irmãos. Então eu gostaria de deixar aqui gravado nesse vídeo, irmãos, a respeito das letras hebraicas. Eu já tenho marcado aqui para mim não me perder. Eu vou começar, irmãos, numa linha mais judaizante. Depois eu saio e entro no messianismo. Eu quero trazer em relação aos dois pensamentos. Aqui nós pregamos Jesus Cristo, mas é bom você saber um pouco de cada coisa, ok? Se você quiser anotar, eu vou procurar ser objetivo aqui naquilo que eu vou passar sem demorar muito, ok? Vamos lá. Então vamos lá, irmãos, começamos a falar. Quero deixar tudo isso aqui registrado e quero pedir a vocês que guardem também nos seus corações e se quiserem escrever depois, ok? Isso aqui é um estudo instrutivo, ok, irmãos? Nós vamos fazer, que no final, você vai dizer, mas isso é judaísmo? Não, no final você vai ver que vai bater tudo em Jesus Cristo. Isso aqui é uma forma de eu provar para muitos que a Bíblia inteira ela fala de Jesus Cristo de uma forma, muitas das vezes, que você não compreende. Vamos à leitura, irmãos, daquilo que eu escrevi, daquilo que Deus me colocou para nós lermos aqui e prestarmos atenção. Certo, irmãos? Vamos lá. As letras hebraicas, irmãos, são muito antigas e cada uma delas possui um significado profundo. O alfabeto hebraico é chamado de Aleph Bet. Quero que os irmãos perdoem se eu não pronunciar direito as letras, ok? E contém 22 letras. Essas letras não são apenas símbolos fonéticos, irmãos. Certo? Cada uma tem um valor numérico e uma representação simbólica. Isso em dois sentidos, vocês vão perceber. Por exemplo, a letra Aleph, que representa o número 1, que simboliza Deus, a unidade, a força divina. Já a última letra, Tav, que representa o número 400 e simboliza o fim, a conclusão ou a perfeição. Como se nós fôssemos falar, eu sou o alfa e o ômega, ou eu sou o A e o Z, como se o Senhor fosse falar assim. Está entendendo? Outra letra que é importante é o Kof. Kof, eu acho que é assim que pronuncia. Que tem o valor numérico de 100. Está associado à santidade no contexto bíblico espiritual. Essas letras são frequentemente usadas em códigos e em palavras que têm significados especiais, como o que vimos na imagem com a palavra Kadosh. Eu fiz uma imagem, não sei se vai dar de eu colocar no vídeo aí, tá?
que significa santo ou separado para Deus. Quer dizer que quando alguém fala Kadosh, Kadosh está dizendo santo, santo, ok? Uma pessoa separada também pode ser para Deus, ok, irmãos? Essas letras não são apenas usadas para escrever palavras, irmãos, mas cada traço delas contém ensinamentos espirituais que podem nos ajudar a entender mais sobre a relação entre Deus e os homens. Isso é muito importante que o irmão saiba. Por isso, irmão, não vai nessa que a letra mata, o espírito vivifica. Quando se fala isso, não se fala daquilo que está escrito. Os irmãos entendam. Quando se fala que a letra mata e o espírito vivifica, é que o homem não obedeceu à lei. E a lei era escrita com letras. E não desobedecendo à lei, a letra matou o homem pela desobediência do homem. Certo, irmãos? É a mesma coisa você está num carro, você sabe que não pode passar de 60. Você passa, você é multado. Quer dizer, você foi multado por causa do quê? Porque você desobedeceu à lei. O homem desobedeceu à lei, a letra matou o homem. Agora, na manifestação da graça, que é Jesus Cristo, houve a lei da graça, a lei da misericórdia. Não é dois deuses, é um Deus só. Apenas é o homem que mudou, não foi Deus que mudou. Tenha entendimento e cuidado ao falar isso, irmão. Tá? E respeito, porque falar em Deus tem que ter respeito, não é de brincadeira não. Tá? Vamos ter cuidado nessa parte aí, tá, irmãos? Tudo bem, irmãos. Então essas letras então podem ter uma relação, não é, entre Deus e o homem. E tem. Esse tema, irmão, esse tema que eu estou fazendo é apenas uma base para ajustar conforme o necessário para que vocês possam entender aquilo que eu vou explicar ou transmitir para vocês, ok? Então, irmãos, agora dentro da cultura hebraica, não referindo à cultura cristã, eu quero mostrar para vocês através do messianismo, que é o cristianismo, ou seja, é um cristianismo, porém eles têm culturas. Não vamos misturar culturas com a fé, porque na verdade o messianismo é o cristianismo. Está entendendo? Também os valores das letras hebraicas, segundo as tradições culturais da época, até chegar Yeshua HaMashiach, vai demonstrando através das letras que tem alguma conotação com o nosso corpo. E isso é muito bom, irmãos, para nós entendermos. Por exemplo, eu tenho aqui, irmãos, um estudo do alfabeto hebraico dentro da cultura hebraica, com ênfase no messianismo, quer dizer, no cristianismo, certo? E na conexão com Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o Jesus, o Cristo, que é o mesmo. Sem ferir os princípios da cultura cristã. Aqui não está ferindo nada a cultura cristã, porque é a mesma coisa, apenas nós falamos Jesus, eles falam Yeshua, é o mesmo personagem, é o mesmo Senhor. HaMashiach é Cristo, que é o Messias. Quero deixar isso bem claro, nós não estamos pregando nenhuma heresia, estamos ensinando o valor das letras hebraicas na salvação do homem e na informação das letras, ou melhor, na indicação das letras para o Senhor, que é o Messias, que é o Senhor de tudo, o nosso Salvador. Certo, irmão? Então tudo isso vai direto a Jesus Cristo, ok? Irmãos, eu quero compartilhar isso com vocês. Esse é um estudo do alfabeto hebraico, mas é uma peça fundamental da cultura hebraica. Ah, mas nós somos cristãos. Presta atenção. Eu vou primeiro passar isso aqui, que depois você vai entender dentro da cultura, dentro da realidade da fé em Cristo, no Messias, tá bom? Esse estudo desse alfabeto hebraico é uma peça fundamental da cultura hebraica e como ele pode se revelar aspectos profundos da nossa fé, irmãos. Principalmente, olha aí, olha como vai chegar lá, através do Messias, quer dizer, através de Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então aqui
Tudo que eu vou falar aqui, irmão, sobre as letras, vai indicar Jesus Cristo dentro do Evangelho. Até o nosso próprio corpo. Tá bom? O alfabeto hebraico, ou Aleph-Bet, possui 22 letras. E uma dessas letras tem um valor simbólico espiritual e até numérico dentro da tradição hebraica. Essas letras são apenas, não são apenas letras, irmão. Elas formam, me perdoem aqui que eu estou um pouco com tosse, elas formam o que, irmãos? Palavras que são vistas como canais pelos quais Deus criou o universo. Então vamos ver como essas letras podem dar a nós uma compreensão, ou podem ser compreendidas dentro do contexto cristão, messiânico, ou como vocês quiserem entender, ou como eles podem apontar para Jesus ou para Yeshua, tá bom, irmãos? Veja que interessante, tudo aqui, isso está no Velho Testamento, mas vai apontar para o Senhor Jesus. É isso que eu quero dizer. É porque as pessoas não buscam isso. Então não se deve falar o que não sabe. Senão a pessoa vai falar uma coisa que contraria a própria palavra de Deus, irmãos. Eu quero deixar claro isso para os irmãos. Eu não estou judaizando nada. Eu sou cristão. Eu estou falando de Cristo dentro da natureza hebraica, das letras hebraicas, para que vocês não interpretem que o Velho Testamento pode jogar fora, não precisa ler mais, que isso não é correto. O Velho Testamento, se for usado, guiado por Deus, ele vai ser um evangelho que anuncia Jesus Cristo, irmãos. Vocês acreditam nisso? Que ali também mas tem guerras, mas tem isso, mas tem aquilo. Mas você vai espiritualizar isso, você vai ver se hoje não tem guerra também, e se não é para o nosso próprio entendimento. Presta atenção, a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, tinha falado lá, que representa o número 1. Ela é silenciosa, ela não tem sentido de letra. Simboliza o mistério do Criador, do nosso Deus. Ela é invisível. Em Deuteronômio 6,4 está escrito assim: Adonai Echad. Quer dizer, perdoe aí os judeus, porque a minha fonética não é. E se tiver algum que conhece o hebraico, sabe que eu estou falando aqui aportuguesado, né, irmão? Adonai Echad, vamos dizer assim, quer dizer, Adonai é um. Ele também pode representar a unidade entre céu e terra, entre Deus e o homem, Yeshua sendo o Messias e o ponto de união entre o céu e a terra. Ele é chamado também, no grego, de Alfa e Ômega, em Apocalipse 22, versículo 13, sendo Aleph equivalente ao hebraico do Alfa, e o Tav, não é? O Tav é equivalente à última letra do alfabeto, que é o Z para nós aqui, ou seja, ele é o Aleph e o Tav, entendeu? Primeiro e o último, tá entendendo? O Alfa e o Ômega. A conectação, ou melhor, a conotação com o corpo humano, vou falar do Aleph primeiro. O Aleph pode ser visto simbolizando a cabeça, porque é o número 1. Isso já quer dizer o quê? Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Quem é a cabeça da casa? É o marido da mulher, né? Quando ele tem juízo, né? Vamos dizer bem assim. Mas na igreja não, na igreja é Cristo. Então por isso que eu digo que essa palavra desigrejado não confere com o que eu estou falando aqui. Sai fora totalmente dos princípios cristãos originais. Porque aquele que está em Cristo, ele não está desigrejado. Apenas ele pode estar num lugar distante que às vezes nem igreja não tem. Os irmãos entendam isso. Aí vocês vão chamar os outros tudo de desigrejado porque não está indo naquela igreja. Ou porque está na sua casa orando e às vezes você nem foi lá visitar. Às vezes ele está lá que nem pode sair de casa. E a pessoa vai lá e chama desigrejado. Pelo amor de Deus, essa palavra surgiu há pouco tempo. Eu me lembro que eu nunca escutei essa palavra, irmão. Eu estou com 61 anos. Estou começando a escutar agora. Isso aí eu não sei. Né? Aí vocês julgam. Né, irmão?
Vejamos, irmãos, que tudo isso tem um fundamento, tudo isso tem um significado, entendeu, irmão? Tudo isso tem um porquê, não é? Então vamos lá, irmãos. Vamos voltar onde nós estávamos. Bom, então vamos lá no Aleph, nós já falamos do Aleph, né? Que ele significa a cabeça, ele é o número 1, a unidade entre o céu e a terra. Os irmãos marquem bem isso daí. Equivalente também ao alfa e o ômega, o Aleph e o Tav, tá bom? Agora, a conotação com o corpo humano, o Aleph é visto simbolizando a cabeça, porque quem é a cabeça? Não é Jesus Cristo? E ele não é o número 1? Ele não é o primeiro? Presta bem atenção. Vê se não tem uma ligação. E o Bet? O Bet é a segunda letra, representa o número 2. Ele simboliza uma casa, um abrigo. É a primeira letra da Torá bíblica, Bíblia hebraica. Eu tenho a Torá. Na verdade, ela é Bíblia hebraica, mas ela faz parte da Bíblia nossa. Dentro das nossas escrituras, nós temos a Torá. Em Bereshit, quer dizer, no princípio, Bet fala de uma ideia de lar, família. Yeshua, descrito como habitação de Deus entre os homens. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o templo de Deus. Se nós falarmos Bereshit, se nós formos traduzir ao pingo da letra, seria como uma casa para o homem e uma pequena sabedoria. Certo? E na tradução que nós temos, nós usamos genealogia, porque é uma palavra mais próxima de Bereshit, porque Beret quer dizer casa. Por isso que Belém, Bethlehem, tem o Bet, quer dizer Bethlehem, significa casa do pão, porque Lehen é pão. Bethlehem. Os irmãos aí que falam hebraico, compreendam que eu sou um aprendiz. Se eu falar alguma palavra em hebraico errado aqui, é claro que vocês vão entender. Mas o que eu estou falando, vocês sabem que é verdade, tá bom? Não tem nada aqui de heresia, nada de mentira. Nós somos feitos para ser templo de Deus. Há um pensamento em alguns que o templo que o inimigo vai sentar, anticristo vai sentar, vai ser dentro do coração dos homens. Irmãos, eu vou explicar uma coisa. É claro que vai ser nos homens, porém vai ser no templo também, porque está escrito. Porque senão ele não pode se tornar alvo de adoração. Está entendendo, irmão? O que vai adorar o anticristo se está no coração de alguém? Vai dobrar no dedo. Bom, cada um tem o seu pensamento. Os dois pensamentos estão corretos, tá? Não é nenhuma heresia. Porém, deixamos isso para nós não entrarmos em outro assunto. Outro dia nós podemos falar sobre isso, tá, irmão? Então, ele simboliza um abrigo, uma casa. A Torá é os 5 livros que Moisés deixou com a lei. Torá quer dizer lei, tá bom, irmão? E em Bereshit, que é o princípio, fala de um lar, de uma casa e de uma família. E o que Jesus Cristo fez, que veio fazer? Ele veio descrever o quê? Como habitação de Deus entre os homens. Vê lá em João 1,14, como eu já disse, e está escrito lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele é o templo de Deus. Ele é o templo de Deus. E nós somos templos do Espírito Santo. Entendeu, irmãos? A conotação do corpo, Bere, representa o corpo físico, que é a casa para a alma. Está entendendo? A casa para a alma. Assim como Bere é a casa para o nosso corpo e é a morada temporária para o Espírito de Deus. É o nosso corpo. Está entendendo? Então nós somos templos. Olha só como já está chegando na nova aliança, no Novo Testamento. E eu estou no velho. Olha como aqui explica Jesus Cristo. Sem eu precisar falar. Falando de Jesus Cristo diretamente, sem nenhuma sombra de dúvidas. Aí vamos para uma letra chamada Gimel. Eu não sei se pronunciei certo. Gimel é a terceira letra. Ela está associada ao número 3. Gimel é frequentemente representada como um homem em movimento. Glória ao nome santo do Senhor. Vocês estão entendendo bem, irmão? Ela está representando aqui um homem em movimento.
Vamos fazer uma análise disso aqui, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Um homem em movimento, simbolizando bondade e recompensa. Na tradição hebraica, ela sugere o ato de alguém que caminha em direção ao outro para dar caridade, ajuda. Yeshua, Jesus o que fez? Ele caminhou e trouxe para nós o que? A suprema bondade, que é a graça de Deus, que é Ele próprio ao mundo. Veja como tem uma ligação, irmão. Por isso que nós temos que ajudar uns aos outros. Isso já faz parte do reino dos céus dentro de nós e do reino aqui dos céus que nós vamos reinar com Cristo eternamente. Está entendendo, irmãos? É uma ligação entre o corpo. E a isso nós somos chamados a caminhar, porque quer dizer caminhar. Caminhar com quem? Com Deus. Mas aonde? Em que caminho? O que o Senhor Jesus Cristo disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no caminho que se faz? Dá passos. Então a letra Gimel quer dizer passos. Está associada a um homem caminhando. Então quando fala isso, quer dizer que nós temos que caminhar junto com Yeshua, com Jesus. Está entendendo, irmão? Isso aqui é uma aula, irmão, tá? Dalet, o que significa? Significa porta e representa o número 4. A porta é uma passagem espiritualmente. Dalet simboliza a escolha de abrir-se para Deus, para abrir para Yeshua. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abre, eu entrarei, reinarei com ele e ele reinará comigo. Simboliza a escolha de abrir para Deus. E o Senhor Jesus Cristo, Yeshua, se referiu a si mesmo como a porta também. Porque ele é a porta. Em João também 10, versículo 9, ele também disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Quer dizer que não existe outro caminho, outra salvação. Não é uma denominação, não é nada, a não ser por Jesus Cristo, pela porta. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É uma conotação também com o corpo humano. Dalet representa a boca. Sabiam disso? É uma letra que representa a boca. Mas por que ela representa a boca? Porque é a porta do nosso corpo. Ela é usada para falar, para expressar a palavra de Deus, assim como Jesus é a porta para a salvação. Quando ele abria a boca, ele falava a verdade, pregava a verdade. Tudo tem um significado, irmãos. Vocês perceberam? Ó, essa daqui já é a quarta letra. Eu vou agora para a quinta letra, para o Dalet. Ou melhor, perdoa, Dalet já foi. Para o Yud. Eu não sei se eu estou pronunciando muito correto a letra. Eu tenho o alfabeto, estou estudando o alfabeto, então é difícil. Pode ser que na minha expressão, da minha etimologia, da minha palavra, porque eu sou brasileiro, embora português, eu possa estar pronunciando a palavra um pouco fora da realidade deles. É que nem quem fala inglês, não fala com perfeição eu aprendi inglês sozinho, com a ajuda do Eterno. Então não é aquele inglês fluente. Então também aqui estou aprendendo sozinho, não. Então é devagarzinho, né? Yud é a 10ª letra, é a menor letra de todas. Ela representa uma mão e tem o valor numérico de 10. Interessante, vocês vejam que ela tem um valor numérico de 10. E se nós olharmos a nossa mão aqui tem 5 e aqui tem 5, são 10, não é? Isso é uma parte interessante, né? Na tradição, o Yud é visto como um ponto de partida de todas as letras. Por isso que Jesus disse que nem mesmo um tio, um J, né? Que seria um Yud. Nem mesmo um Yud passaria da lei. Mateus 5,18. Ele cumpriu cada detalhe da lei. Ninguém pode culpar, porque Jesus Cristo cumpriu por você. Ele fez o que você não podia fazer. Mas isso não quer dizer que você não vai observar o decálogo. Isso aí é uma coisa que eu acho até bonito. Não é que você vai ser salvo por alguma obra, ser salvo pela graça. Mas espera aí, se Deus escreveu os 10 mandamentos lá, se nós temos a graça de Deus, é lógico que os 10 mandamentos tem também que estar no nosso coração. É tão bonito os 10 mandamentos, eu não vejo mal nenhum, muito pelo contrário, nós temos que obedecer os mandamentos. Não é porque Jesus Cristo, não, mas Jesus Cristo deixou só 2.
Irmão, não tem problema, mas eu gosto de ver os 10. Cada um faz o que quer, irmão, tá bom? O importante é você ser salvo em Cristo Jesus. Conotação com o corpo. Eu acredito que tem que ser os 10, tá, irmão? Independente daqueles que são para os gentios, né? Como eu tenho uma descendência meio misturada, eu já prefiro. Não sou salvo por lei, é a graça que salva. Porém, observar que mal faz. As pessoas observam tantas coisas, irmão. Por que não obedecer a palavra de Deus? Por que não estudar a Bíblia? Que mal tem nisso? Pelo amor de Deus. Olha só, irmão. Então essa letra Yod é a menor de todas. Ela está representando a mão. Olha que coisa linda, irmão. E na tradição, irmãos, olha que coisa linda. Ela é vista como um ponto de partida de todas as outras letras. Eu estou repetindo aquilo que foi escrito, tá? Jesus disse que nem mesmo um Yud passaria. Está escrito lá em Mateus 18. Ele cumpriu cada detalhe da lei. Estou repetindo aqui. O inimigo não tem que acusar você. Ele cumpriu por você. Aquilo que você não sabia, aquilo que você não podia. E a conotação também do Yud simboliza a mão, lembrando que nós somos as mãos de Deus na terra, sabia? Chamando-a para realizar obras, estender nossa ajuda, assim como Yeshua fez. Não é que você vai ser salvo por obra, mas que se você estiver em Jesus Cristo, você também faz parte da mão de Deus. Não quer dizer que todos são mão de Deus. Mas se você crê em Cristo, você tem Cristo, a obra da cruz te atingiu. Quais são os frutos que você produz? São obras também. Mas aí não é você. Você está entendendo? Você não é salvo por aquilo. Porque é através de Yeshua, de Jesus, que morreu e ressuscitou, que você ficou uma pessoa diferente e tem esse prazer de ajudar o necessitado. Ah, mas antes eu já ajudava. Mas antes você não conhecia Yeshua. As suas obras eram mortas. Por que eram mortas? Porque você não tinha fé no Deus da verdade. Você não acreditava em outras coisas. No momento que você passou a ter fé no sacrifício de Cristo, a sua fé teve vida. Porque ela teve vida por causa da obra da cruz. Porque a fé sem obra é morta. Quando a sua fé está em Cristo, ela tem vida. Está entendendo, irmãos? Agora vamos para o Tav, a outra letra. Finalmente, agora nós vamos falar do Tav, mas esse Tav também é muito bonito. A última letra do alfabeto hebraico representa o número 400 e simboliza o selo ou a marca. Na antiguidade, Tav tinha a forma de uma cruz e ela era vista como marca do pacto de Deus com o seu povo. Em Ezequiel 9:4, aqueles que pertenciam a Deus eram marcados com um Tav. Isso prefigura a cruz de Yeshua, de Jesus, que nos salvou e nos selou com seu sangue. Certo, irmãos? Então, a conotação com o homem, com o corpo humano, Tav pode ser visto como as mãos, os pés, remetendo à crucificação de Yeshua, de Jesus, que foi perfurado nas mãos e nos pés para selar a nossa salvação. Essas letras que eu estou passando aqui hoje, tá, irmão? Através desse breve estudo dessas letras que Deus me deu de passar, nós podemos ver que elas não são apenas um conteúdo, um significado, mas elas têm um significado profundo, irmãos. Muito profundo, que leva a nós conhecer na cultura judaica que realmente tudo que estava escrito lá apontavam para Jesus Cristo. Eles não tiveram oportunidade de entender. Nós entendemos, mas agora a dispensação dos gentios, no meu parecer, está chegando já quase no fim. Então está na hora que o Senhor já está voltando. Vocês estão vendo o conflito, mas isso não quer dizer que nós vamos parar de evangelizar. Continuamos a falar do Messias. Porque, irmão, cada letra conectada a aspectos do nosso próprio corpo e da obra redentora de Cristo, irmão, que coisa linda, mostrando que Deus está presente em todos os detalhes da sua criação. O alfabeto hebraico, assim como o corpo humano, é uma obra-prima, divina. Cada letra pode nos aproximar mais do entendimento de quem
irmão, mas de quem é Deus. Aproximar você do entendimento de quem é Deus. Porque nós falamos Deus, Deus, mas irmãos, temos até que ter cuidado toda hora ficar falando Deus também, porque é uma coisa muito santa, né, irmão? Embora aqui eu não estou falando o nome de Deus, tá? Aqui eu estou falando do Deus de Israel, de Elohim, de Adonai, de El Shaddai. Cada palavra dessa que eu falei aqui tem 72 nomes. Jeová, entendeu? Enfim, que realmente não são nomes esses daí, ainda são títulos, tá, irmão? Tem o Testemunho de Jeová diz que é nome. Eu vou dizer para você, tem o tetragrama, mas existe um outro nome que eu não pronuncio porque eu tenho medo. Tenho medo, tá, irmãos? Tem pessoas que põem na internet, fala. Eu não faço isso porque está escrito, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Certo, irmão? Então isso tudo aponta para a obra redentora de Cristo, irmão. Tudo isso está conectado, todas essas tradições, tudo isso foi conectado em Cristo, porque ele tinha que nascer historicamente, o Jesus histórico, vamos dizer assim, ele tinha que ser judeu, porque a salvação vinha pelos judeus. Ele mesmo falou para aquela mulher samaritana, irmão. O alfabeto hebraico, assim como o corpo humano, é uma obra-prima divina. Cada letra faz nós aproximar mais mesmo de Deus, entendeu? E dá entendimento para nós. Como Yeshua é o cumprimento perfeito da sua palavra, porque esse alfabeto todo se resume no verbo. E quem é o verbo? Jesus Cristo. Não está escrito no princípio era o verbo? Verbo o que é? Palavra. Tem muita coisa que eu não posso falar aqui que vocês não vão entender. Então eu vou pulando letra, vou deixando outras coisas para trás. É só aquilo que Deus colocou para me falar aqui hoje, tá? Agora, eu vou poder falar para você dentro de uma linhagem mais messiânica, as mesmas coisas, mas dentro de uma linhagem mais cristocêntrica. Presta atenção agora. É a mesma coisa, um pouquinho, mas presta atenção que eu vou falar dentro de uma linhagem cristocêntrica ou messiânica. Certo, irmãos? Vamos voltar lá no Aleph. Vamos voltar lá no alfabeto hebraico. Agora numa versão mais messiânica. Presta atenção, tá? Eu falei de uma parte, agora eu vou falar a mesma parte, mas numa versão mais messiânica. Vocês vão ver que não tem muita diferença, tá bom? O alfabeto hebraico qual é? O Aleph Bet. Possui o quê? 22 letras. E cada uma dessas letras tem um valor simbólico, espiritual e até numérico. Dentro da tradição hebraica, essas letras não apenas formam palavras, mas são vistas como canais pelos quais Deus criou o universo. Vamos ver como essas letras podem ser compreendidas dentro do contexto cristão, ou seja, messiânico, e como elas podem apontar para Yeshua. Eu falei do Velho Testamento, das letras, no sentido daqueles que ainda não conheciam Yeshua. Agora estou falando do sentido daqueles que são messiânicos. Eu fiz uma divisão aqui, tá? Tanto um como o outro não vai ter diferença. Por isso que eu fiz isso para mostrar para vocês que a Bíblia era a palavra de Deus por inteiro. Não tem como dividir ela, entendeu, irmãos? Cumpriu muitas coisas, está cumprindo. A profecia não é... Irmãos, a profecia ela não segue uma ordem cronológica. Os irmãos estão entendendo? Mas vamos ser rápido aqui, vai. O alfabeto hebraico, o Aleph Bet, possui 22 letras, como já falei para vocês. Tem um valor simbólico, enfim, isso vocês já sabem. A letra Aleph, agora no sentido messiânico, tá? Representa o número e ela é silenciosa, simbolizando o mistério do Deus Criador, invisível. Na tradição, o Aleph é associado a Deus como Errad, ou seja, um. Né? Ele é uma letra 1. Deuteronômio 6,4, Adonai é Errad, quer dizer, Adonai é um. O Senhor verdadeiro é um. Para você chamar um homem normal, você não usa Adonai. Adonai é só para Deus. Você usa Adoni. Tá entendendo, irmão? Ele também pode representar a unidade entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Está vendo como é parecido? Ó, Yeshua
sendo Messias, é o ponto da união entre o céu e a terra. Ele é chamado de Alfa e de Ômega. Já tinha falado lá em cima, no outro contexto. Vocês veem que não muda? Ó, em Apocalipse 22:13, sendo Aleph o equivalente ao hebraico do Alfa. É a mesma coisa, irmão. Sim, algumas coisas podem mudar, algumas coisas, porque vai aparecer o nome do Messias. Porque isso aqui já que é em Cristo. Eu estou falando nas duas, na mesma linhagem judaica, mas dentro de um comportamento diferente por causa da crença. Entendeu, irmão? A conotação do corpo é a mesma. A Aleph pode ser simbolizado cabeça, mesma coisa, comando do corpo, assim como Deus é a cabeça de toda a criação e Cristo é a cabeça da igreja. Já não falava, mas aqui fala, Cristo é a cabeça da igreja e ainda cita Efésios 2, 5, 23, tá? Agora Bet é a segunda letra, representa o número 2, ela simboliza a casa, o abrigo, como eu falei, a primeira letra da Torá, a Bíblia hebraica, que eu tenho ali, que é o Bereshit, que é, como eu já expliquei, eu não vou repetir, aqui eu só escrevi. Bet fala da ideia de uma família, e Yeshua é descrito como a habitação de Deus entre os homens. Ali já mudou. Ali falava que era a casa, que o mundo era a casa dos homens. Aqui, como já tem Yeshua, ele já crê em Yeshua, então aqui já falou assim, aqui Yeshua é a casa de habitação de Deus entre os homens, que está justamente em João 1, versículo 1 e versículo 4. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o templo de Deus. Está entendendo? Agora, a conotação com o corpo humano, Bet representa o corpo físico, que é a casa para a alma. Então esse corpo aqui, Bet quer dizer casa. Esse corpo aqui é a letra Bet, que significa o quê? Casa para a alma. Nosso corpo é a morada temporária para o Espírito Santo de Deus. Temporária por quê? Porque quando morremos voltamos para o pó, e quando o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, vier, ao soar da trombeta, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e os que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Deu para entender, irmãos? Gimel, a terceira letra, está associada ao número 3. Gimel é frequentemente representado como um homem em movimento, como eu falei, simbolizando a recompensa na tradição hebraica. Ela sugere alguém que caminha em direção ao outro para dar caridade ou ajuda. Agora eu falando no contexto messiânico, eu vou acrescentar mais alguma coisa aqui. Yeshua é aquele que trouxe a suprema bondade e a graça ao mundo. Ele é o homem caminhando que veio para trazer a salvação para o homem. Foge um pouquinho do primeiro contexto. Tá entendendo? A conotação continua a mesma com o corpo humano. O Gimel pode simbolizar as pernas e nos lembra que somos chamados a caminhar com Deus e seguir os passos de Yeshua. Houve uma pequena mudança, porque o cristão já crê em Yeshua, o outro ainda está aguardando. Mas o messiânico, que é judeu, que é cristão, ele já consegue enxergar na visão. Por isso nós não precisamos se preocupar, porque aqueles que são de Deus, Deus vai salvar, irmão. Não adianta. Então a conotação do Gimel com o corpo humano simboliza as pernas, e que faz nos lembrar que nós temos que seguir a Jesus Cristo. Certo, irmãos? É Yeshua. O Dalet significa a porta e representa o número 4. Não mudou nada. O número 4 é uma passagem espiritualmente muito bonita. Dalet simboliza a escolha de abrir-se para Deus. Agora aqui está falando de uma forma messiânica. Vocês viram que eu já falei lá em cima? Agora estou falando aqui de uma forma cristã. Eu sou a porta. Alguém que entrar por mim será salvo. Então esse Dalet está conectado a esse versículo. João 10, versículo 9. Tá bom, irmão? A conotação com o corpo, Dalet representa a boca, que é a porta do nosso corpo, usada para falar, para expressar a palavra de Deus, assim como Yeshua é a porta para a salvação, nossas bocas devem confessar a sua verdade. Então não te cales em pregar o evangelho. Agora eu vou para o Yud. Yud é a 10ª letra. Yud é a 10ª letra e a menor de todas. Ela representa uma mão.
tem o valor numérico de 10. Na tradição, Yud é visto como ponto de partida de todas as outras letras. E Jesus disse que nem mesmo um J se passaria da lei de Mateus, né? Passaria da lei em Mateus 5,18, e ele cumpriu cada detalhe da lei. Vocês estão percebendo que eu estou repetindo o primeiro texto, estou repetindo o segundo texto. Por que eu estou fazendo isso? Para que fique bem gravado também. Isso não é uma repetição porque eu esqueci. Isso aqui é proposital. Você tem que escutar, para você escutar uma vez, duas, para você entender. Mas eu não preciso saber nada de letra hebraica. Não, irmãos, isso daqui é apenas um aprendizado, para que você veja a grandeza do Senhor Jesus Cristo dentro daquilo que Ele criou desde o princípio. Você está entendendo? Eu ia dar uma aula de Mateus. Provavelmente amanhã eu vou fazer uma aula de Mateus e vou começar Mateus, Marcos, Lucas, quem quiser assistir, tá bom? Mas isso aqui é muito bonito, eu gosto de falar sobre isso aqui. Conotação do corpo humano. Yud simboliza a mão, como nós já falamos, enfim, nós temos que trabalhar para o Senhor Jesus Cristo com as nossas mãos. E finalmente o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, que representa 400, o número 400, como vocês já sabem, que é formado em forma de uma cruz, para simbolizar também Jesus Cristo, que foi pregado na cruz, como uma marca de um pacto de Deus com seu povo. Em Ezequiel 4,9, aqueles que pertenciam a Deus eram marcados com o Tav. Isso prefigura a cruz de Yeshua, que nos deu seu sangue para perdão. Agora eu pergunto, tem uma conexão com o Velho Testamento ou não tem? É certo falar que o Velho Testamento não precisa mais? Vocês estão percebendo que é a mesma coisa? Essa parte, irmão, é muito grave, é muito séria. Tem gente que fala isso aí. Eu aconselho não falar mais o Deus do Velho Testamento. Eu estou fazendo justamente por causa disso aí, irmão, tá? Yeshua, o Salvador, é eterno, irmão. Jesus Cristo é eterno, é atemporal. Se nós estudarmos as letras, nós vamos ver que elas não apenas apontam para a criação de Deus, mas também revelam o plano de salvação que culmina em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach. Yeshua, o Messias, veio ao mundo como a manifestação perfeita da palavra de Deus. Ele vive uma vida santa e sem pecado, morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, trazendo a salvação para toda a humanidade. Através da sua morte, irmãos, e da sua ressurreição, ele demonstrou que ele é o Salvador eterno, atemporal, ele não morre mais, tá, irmão? Assim como o alfabeto hebraico tem um significado profundo e eterno, a obra de Yeshua transcende o tempo, o espaço. Ele é o Aleph, ele é o Tav, ele é o princípio, ele é o fim. Sua morte na cruz e sua ressurreição nos dão vida. E assim como ele ressuscitou, também nós teremos a vida eterna com ele, porque foi ele, irmão. Não foi ninguém. Glória a Deus, glória a Ele nas alturas, glória a Deus nas alturas, aleluia. Santo é o Senhor, o eterno, irmão, é maravilhoso. A glória de Deus eterno, em sua infinita bondade, revelou a salvação através de Yeshua HaMashiach, nosso Salvador. Que todos possamos reconhecer essa verdade eterna, confiar nele para a vida eterna. Eu espero, irmão, que vocês tenham entendido. Por que eu expliquei tudo isso? Por que está tudo escrito? Por que fiz? Eu quero dizer para vocês uma coisa. Firmamos no Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Não olhamos para as placas. Deixamos isso de lado. Você quer ir em tal lugar, você vai. Você quer ir em tal lugar, você vai. Você quer ir naquela outra, você vai. Mas você tem que estar em Yeshua, tem que estar em Jesus. Você não tem que ser de tal. Você não tem que ser de congregacional, nem de isso, aquilo, nem aquilo. Você tem que ser de Jesus Cristo. Deixa o resto é resto. Ah, mas aquele ali não está aqui, está desigrejado. Não fala mais isso. Você não sabe, ele às vezes está servindo a Deus na casa dele, com a família dele, ou às vezes até, irmão, ele está enfermo, provado, não pode ir na igreja, e você fica falando. Para com isso. Olha o que Deus falou para nós hoje aqui. Isso aqui foi uma aula. Espero que vocês assistam tudo, irmão. Sei que ficou comprido, mas na hora que vocês tiverem paciência. Deus abençoe a todos. Se quiserem mais algumas
algum estudo. Eu estou com vontade de fazer de Mateus, mas depende dos irmãos, depende da visualização, porque também eu vou dizer, a gente se esforça, mas na hora que a gente vai ver 20, 30, 40, só 100, 200, falar da palavra, parece que as pessoas não têm muito interesse, irmão, mas se for falar de coisas que não tem, é desagradável para Deus, não para mim. Eu estou fazendo a minha parte. Os irmãos do canal, julguem se eu estou certo. Eu sei que cada um tem seu compromisso, tem o seu dia a dia, não pode ficar. Mas isso aqui é para o bem da alma de vocês, porque eu amo vocês. De coração. Deus abençoe a todos. E não tem nada a ver com congregação, com assembleia. Isso aqui é para todos, irmão. Entendeu? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Amém.